E aqui eu não vou falar tanto da Odisseia, porque não saiu ainda, não assisti e nem sei se vou assistir. Mas a gente tem Ulisses, de 1954, que retrata exatamente essa história que Nolan vai retratar nesse filme, mas com certeza de uma forma bem diferente. Ou às vezes nem tanto, tá? Olá, meu nome é Marcos Diniz com Z no final. Aqui a gente fala de direção de arte e bastidores do cinema. E hoje, né, a gente vai falar sobre a Odisseia de 2026, do Nolan, ou Ulisses, de 1954, do Mario Camerini. O filme Ulisses, ele vem entre dois filmes muito importantes que são feitos ali na Itália, o Quo Vadis, de 1951, e o Ben-Hur, de 1959. Ele tá bem numa transição entre filmes de históricos que começam a fazer muito sucesso, né? Então, o Ulisses, ele só é feito por conta que Quo Vadis fez muito sucesso ali 2 anos antes. Mas, diferente dos outros filmes, esse aqui é um filme italo-americano, né? Ele não é só um filme americano. Ele é um filme italiano, falado em italiano, com coprodução americana, mas ele é todo feito assim, produzido na Itália por produtoras italianas. E ele acaba fazendo muito sucesso no mundo inteiro por conta dos atores que estão ali, né? O Kirk Douglas, principalmente, né? Que acaba levando o público pra assistir esse filme no período que ele foi lançado. Eu acho que esse filme, ele não vai ser tão diferente, primeiro, né? Do que o próprio Nolan vai fazer no cinema, porque pra fazer esse filme, eles tomam como princípio que também eles não vão tentar trabalhar tanto na irrealidade. Então, muita coisa que acontece durante o passar da história no Ulisses de 1954 é tentado fazer não com uma explicação natural de por que aquelas coisas acontecem, mas sim sem mostrar tanto sobrenatural ou fazer com que ele seja tão sobrenatural assim, tentando parecer o mais natural possível as coisas acontecendo, né? Mesmo os personagens que estão sendo apresentados ali até em tela sejam deuses ou semideuses. O único momento que fica mais claro ali que você tá dentro de um sobrenatural ou de algo super fantasioso é exatamente quando o Ciclope aparece, né? E não, impressionantemente, é o único personagem que aparece ali nos trailers do Nolan que vai sair, com exceção de um momento ou outro que parece ali que vai ter um personagem fantasioso, né? Ou de tamanhos maiores do que proporções humanas, porque o Nolan diz que ele tenta fazer isso tudo sempre muito bem explicadinho, com o pé na realidade. Esse filme de 1954 ele faz com o pé muito na realidade, mas sem tentar ficar se explicando, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, como eles acabam resolvendo, como que vão ser feitas todas essas inserções de sobrenatural, ou de deuses, ou de momentos que seriam muito lúdicos dentro da história de Ulisses, que ele tenta trabalhar com a iluminação, ou até mesmo com a trilha sonora nesses momentos, né? Então, quando a gente tem um ser sobrenatural, ou até mesmo um semideus ali agindo com poderes, né, em alguma cena ou outra, mesmo que os poderes não sejam mostrados, né, que eles não tentam ficar colocando raiozinho nem nada nos poderes, né? Eles preferem trabalhar a iluminação daquele ambiente como sendo diferente, colocando mais cores, sendo quase um psicodélico ali, sabe? Trabalhando quase dentro de um sonho, como quando você tem nesses filmes mais antigos, de quando você entra em um lugar sobrenatural ou irreal, eles trabalham muito dentro da iluminação. Aqui eles fazem isso, né? Então, quando aparece Circe ou outros personagens, a gente tem ali um trabalho feito com iluminação nos ambientes onde elas estão, que mostra que aquele dali não é o ambiente natural ou humano. Nas sereias, quando Ulisses vai se amarra ali no próprio navio para passar pelas sereias e ele quer ouvir o canto delas, não é mostradas as sereias ali, né? É mostrada a praia e que tem alguma coisa esquisita, dá pra ver que tem muitas caveiras ali na praia, de pessoas que passaram e acabaram ficando presas ali naquele lugar. Mas aqui ele não mostra, o filme ele foca em mostrar o próprio Ulisses recebendo esse canto das sereias, né? E você só ouve elas de certa forma. Então, eu acredito que por conta disso, pode ser que o filme Nolan de 2026 vai estar muito próximo do Ulisses de 1954 do que realmente da história do livro, né, do romance original, do poema, né? Então, se o Nolan tá achando que ele tá sendo, assim, super revolucionário fazer isso, já cai por terra porque o de 1954 já fez isso. A diferença é que o Nolan, ele tem para poder fazer esse filme, referências de muitos filmes que retratam ali histórias mais ou menos daquele período, histórias gregas ou romanas, filmes de diretores e de produtores diferentes, de lugares diferentes que ele vai querer usar ali como referência para poder fazer esse filme, né?
como ele já disse, o próprio Spartacus antigo, tinha mais alguns, mas eu não tô me lembrando o nome agora, que são ali filmes em stop motion ou de mitologia que aparecem esses seres e é usado muito jogo de câmera para você conseguir mostrar esses ambientes, até o próprio Ulysses, né, quando mostra o Ciclope, é feito o jogo de câmera ali para colocar o gigante junto dos humanos pequenos nas mesmas cenas. Mas acredito que o que vai diferenciar muito mais o Nolan são a quantidade de passagens que ele pode querer contar, né? Porque aqui no Ulisses de 1954 não é adaptada a história inteira, né? Ela é resumida para que possa caber ali um filme de 1 minuto, 1 hora e 54, 1 hora e 40. E eles decidem contar a história em formato de memórias, né? A gente tem ali no presente o Ulisses fica ali na ilha onde tem a Náusica e ele chega sem memória, né? E conforme ele vai lembrando aos poucos, vai recuperando aos poucos a memória dele, que aí a história dele vai ser contada, como que foi a aventura, como que ele chegou até ali e tudo mais. E isso intercalando com o que tá acontecendo ali na Grécia, né? A Penélope esperando o Ulisses e sem saber se ele tá vivo, porque ela já sabe que acabou os 10 anos de Guerra de Troia, mas não sabe o que aconteceu nesse outro tempo que era já para ele ter voltado, assim como todos os outros generais, soldados voltaram para suas casas, mas o Ulisses e a trupe dele não voltou ali. O que me atrapalha muito nesse filme e que a gente espera que o Nolan não vai fazer, óbvio, né? Porque não é o tom que ele usaria em nenhum tipo de filme dele, é que o Nolan se leva muito a sério, né? Então esse filme vai ser um filme muito sério. Porque o de 1954, a diferença, eu acho que principal que deu o tom assim pro filme é porque ele é dirigido por um comediante, né? Comediante, por um diretor que tá acostumado a dirigir algumas comédias, mesmo que comédias mais leves. Então isso acaba dando um tom pro filme que talvez não teria se não fosse ele dirigindo, né? Eu lembro conforme eu tava assistindo ele, muitas coisas que iam acontecendo, eu via que tava muito parecendo que o Ulisses estava de férias curtindo. Ah, tô aqui com meus amigos. Deixa eu matar essa pessoa aqui, porque a gente precisa passar por ela. Mas nossa, tá tudo tão legal aqui, tudo tão aventura, uhul. Todo momento parecia que tava assim no filme, sabe? O Ulisses sempre com um sorrisinho de canto no rosto. Com certeza tava todo mundo se divertindo ali, mas eu acho que durante o filme inteiro, isso daí tem uma hora que eu já tava tipo, meu Deus do céu, nossa, que saco esse cara, sabe? Ai, alguém afoga ele aí, por favor. Não volta pra casa. E a própria trilha sonora não ajuda muito, né? A trilha sonora desse filme é quase que. Ela é aventuresca grande parte do filme, mas ela é cômica em alguns momentos. Então você. Nos pouquíssimos momentos de tensão, que são até muito bem dirigidos e são bem interessantes como eles fazem, aqui tem um trabalho de luz e sombra bem legal, principalmente quando a Penélope aparece. Mas grande parte dos momentos do filme, nas outras cenas, até nas que deveriam ser cenas fortes, fortes assim, de. Você vê que existe uma tensão ali no lugar, como os personagens que estão ali, que invadiram, né, o castelo do Ulisses, tentando tomar a mão da Penélope, obrigando ela a se casar com um deles. Você vê que até ali o tom da música, da trilha sonora é um pouco mais aventuresca do que realmente tensa ali entre todo mundo, né? Então meio que em muitos momentos acaba ficando deslocado isso e com certeza isso não vai acontecer nesse filme. Primeiro que a trilha sonora é feita pelo Ludwig, fez quase a trilha sonora de todos os últimos filmes aí do Nolan, né? Ele é um compositor muito bom, ele ganhou o Oscar nesse ano de 2026, com o filme Pecadores, e a trilha sonora desse filme é maravilhosa. E no trailer a gente já tem a trilha sonora do próprio Ludwig, então acredito, a trilha sonora já é boa, eu acredito que ele vai mandar muito bem no filme. Então aqui eu acho que a gente, pela primeira vez, né, eu posso dizer que eu tô empolgado com o filme do Nolan, porque eu não gosto dele como diretor, eu não gosto dos filmes dele. Tem todo filme tem alguma coisa que me prende, tem alguma coisa que eu acho interessante, mas normalmente eu acho todos os filmes dele muito mal editados, muito explicativos, como todo mundo fala. Eu odeio o filme que fica tentando se explicar o tempo inteiro, colocar na tua cara uma explicação muito grande de algo muito impressionante, mas é uma babaquice o que tá explicando, quando simplesmente as coisas só podiam estar acontecendo, né? O filme que eu gosto dele é o Origem, e eu acredito que o Origem e o Interestelar, assim, tirando os do Batman, são os mais famosos dele, assim. Por mais que eu ache muitos problemas no Origem, tenha muita ressalva com ele, eu consigo sentar e só assistir esse filme, né? Não fico, tipo, pensando, puta que pariu, que filme
não precisava estar fazendo isso. Esse aí, pelo menos, eu consigo só aproveitar. E o Odisseia, eu tô curioso porque pode ser que seja. A gente tem aí. A gente sai da ficção científica e pode ser que vá um pouco mais pro fora do pé do chão. Só espero que o Nolan não tente se explicar. No trailer já vi que tem alguns probleminhas que eu acho assim, que estão bem fora de contexto, principalmente por uma história muito antiga, né? Muito em tratamento dos personagens, como eles falam, eu achei meio esquisito do jeito que é tratado nesse filme. Não que precisa ser algo rebuscado, mas algumas coisas eu acho que não cabem. Eu fico preocupado com o Star Quality desse filme, porque é muita estrela em um filme só, então às vezes pode ser que não funcione. Mas o Nolan ele costuma trabalhar muito no safe, assim, das histórias dele, né? Ele tenta colocar ali a ficção científica, nananã, e as coisas que ele acha super mirabolantes, mas se você tira isso do filme dele, o filme dele é meio morno, assim, né? Ele é linear. Então eu acho que ele não vai errar com os atores. Ele tem atores muito bons, então se todos eles entregarem a atuação do jeito que é esperado deles, acredito que vamos ter um filme muito bom, pelo menos nesse sentido de atuação. E os atores pode ser que consigam atingir um ápice emocional diferente do que o Nolan pode conseguir no roteiro. Eu espero que eles sintam a emoção, que eles não falem ela, isso daí já vai estar ótimo. Mas no final das contas eu vou assistir esse filme em algum momento, provavelmente quando ele sair no streaming. Mas pode ser que seja aí um filme do Nolan que vai entrar pra lista ali dos filmes que eu gosto dele, que eu verei. Exatamente porque ele tá aqui dentro de um poema, é um filme muito retratado dentro da mitologia grega, do teatro grego, e eu tenho um canal de artes, de história do teatro, vocês podem lá ver, tem a descrição aqui embaixo. E eu já passei lá no começo do canal, meio que por cima, assim, do teatro grego, mas a ideia não é estudar só o teatro grego, porque ele já é muito estudado no mundo, mas ele tá ali, Ulisses, dentro desse quadro de histórias, né, que perambulam pelo teatro grego, romano, isso no início do século final, início do século, né? Isso 500 a.C. até 2000, de 500 a.C. até século I depois de Cristo. Então, vamos ver como é que vai ser isso daí, né? Eu tô indo de coração aberto, isso é muito difícil, não, brincadeira, eu sempre vou de coração aberto para assistir uns filmes. Mas do Nolan já não espero muita coisa, né? Pode ser que venha surpresa aí, eu realmente espero que venha uma surpresa aí. Por mais que a gente esteja vendo o mesmo tipo de história há 200 filmes, que ele não sabe fazer nada diferente disso. Mas isso daí já é uma escolha dele, é um assunto para um outro vídeo. Então, muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui. Deixe os seus comentários, suas perspectivas e expectativas para esse filme do Nolan. E se você já viu o filme de 1954, tem um vídeo sobre o Ben-Hur aqui no canal, que é feito aí mais ou menos nesse período de auge aí do cinema. É isso aí. Muito obrigado por ter visto até aqui. Curtam o vídeo, se inscrevam, deixem aí seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.